Movimento Igreja Sem Política está aqui na Expo Cristã 2025. Estamos aqui para abordar alguns pastores políticos que estão aqui na feira, que marcaram presença aqui na feira. Pastor, eu queria que o pastor falasse sobre os nossos objetivos aqui, né? De estar hoje aqui na feira, na Expo Cristã. Bom, é levar a missão do movimento, de expor a hermenêutica bíblica sobre esse tema política dentro da igreja, inclusive agora, né? Também voltado mais para um cenário de mercado sobre fé, e ver como é que eles vão se comportar para responder. Então, assim, é importante que quem vai ser servido vai poder ter uma noção de como eles fundamentam, como eles vão explicar ou justificar o que eles vêm fazendo com a igreja, com o nome de Cristo, no que diz respeito político, como também no que diz respeito ao mercado. Porque muita coisa que está hoje aqui está servindo a um outro Senhor, não a Cristo, a ONU, a agenda da ONU. Então a gente vai entrar nesse propósito de pegar quem a gente consegue e quem vai ter coragem realmente para falar. Eu queria que o senhor expressasse a sua opinião pessoal a respeito disso. O senhor concorda ou não concorda que a igreja esteja hoje aproximada do Estado, com o Estado fazendo essas... que entende que é uma aberração contra o evangelho dele? Qual a opinião do senhor a respeito disso? Estamos gravando? Sim, está gravando, senhor. Posso discordar? Pode, lógico que pode. Posso discordar? Pode. Veementemente? Pode falar o que o senhor sentiu. Falar o que o senhor sentiu no seu coração. Discordo bastante. Tá. Até porque não significa, quando você tem um pastor, quando você tem um cristão, quando você tem um membro, quando você tem uma pessoa, um cidadão, é muito difícil. No meu caso, por exemplo, eu sou cidadão, não sou vereador, sou cristão. Sou cristão. A Bíblia diz o seguinte: não canseis de fazer o bem, mas principalmente aos domésticos da fé. Eu sei, eu gosto de fazer o bem, né? Se eu estou hoje, eu tive uma ascensão na política e já para entrar na política e depois política, é porque eu faço, eu executo, como cristão que eu sempre fui. Como desde, profissão? Desde jovem. Não, como cristão, como homem, como ser humano. Entendi. Ajudo, por exemplo, entidades que cuidam de adictos, por exemplo, as clínicas de recuperação. Sempre ajudei, na igreja, fora da igreja, sempre ajudei as cristãs, as não cristãs. Todo mundo que me procura hoje, pastor, eu nunca pergunto assim: qual a sua religião? Qual a sua igreja? E a função? Nunca perguntei. Nunca perguntei. Mas a Bíblia diz: não cansei de fazer o bem, mas principalmente aos domésticos da fé. Então o que eu puder fazer para terceiros eu faço, mas segundo a Bíblia, principalmente aos domésticos da fé. Mas o senhor há de concordar comigo que em Jesus não havia um ministério político e ele também não deu esse discipulado de um chamado cristão político. O senhor concorda comigo? Eu não sou teólogo. Eu não sou teólogo. Não, mas eu sou. Eu não sou pastor, não, mas tudo bem, essa é a sua opinião. Então acabou. Eu não sou teólogo, então não vou debater teologia com o pastor. Não debato. É só opinião. Você tem seu ponto de vista, eu respeito, eu quero ser respeitado. O Brasil é um estado laico, mas, como a gente diz, é um estado laico. Mas o cidadão evangélico. Na prática não é, né? O cidadão evangélico. O Brasil é um estado laico. Hoje, você vê, agora nós temos um governo de direita, nós temos um governo de esquerda, de centro, isso é bom, é democracia. Mas não é o que está no cenário. Sou totalmente favorável à alternância de poder. Tivemos um de direita, agora um de esquerda, e eu sou um político de centro. Mas todo mundo paga imposto. Ateu, umbandista, católico, evangélico, todos pagam impostos. O cidadão vai lá, comprou uma paçoquinha no bar da esquina, comprou a paçoquinha, pagou meu imposto. E eu trabalho para ele, seja qual for a religião. Entendi. Sabendo que essa feira aqui, ela atinge objetivos, inclusive de agenda cultural interreligiosa e que são pauta da ONU, que favorece uma ordem mundial aí na frente, que é o que a ONU vem deixando claro, que já é uma corte internacional. E se chamando Epso Cristã, que não tem cristã, não tem nada de cristã. O senhor também é a favor disso? Que nós temos aqui tecnologia integral embutida na igreja como educação. Visão cultural embutida na igreja como visão... Esse é o ponto de vista. Mas é o que está acontecendo. Mas esse é o ponto de vista. Eu não vou debater, eu apoio a Adriana e apoio a feira. Obrigado. Imagina, eu faço simpatia. Na teologia a gente não expressa opinião. O senhor conhece a escritura, o senhor sabe que a verdade inicial e definitiva ali é a vida dele, a carne dele. A carne dele é a rocha, é o fundamento do que a igreja na verdade tem que obedecer. Eu queria que o senhor expressasse uma opinião como cristão, não como político. Lógico. Desse contraste, dessa separação entre o Jesus histórico, desse Jesus contemporâneo, que nós estamos diante de um evento que prega a fé como um mercado, como um produto, e esses acordos políticos estão aqui, realçados. Qual a opinião do senhor? Olha, hoje nós tivemos aqui uma manifestação onde o prefeito veio no evento
eu entendo que ele veio até por uma questão de que, lógico, tem que ter as suas liberações no espaço público, liberações no sentido de que o espaço pertence também ao município, ao estado, enfim. E aí uma figura pública faz necessária a presença, até por uma questão de falar, estamos aqui com a autoridade, temos que orar por ele, normal. Acho que é digno, uma questão de reconhecimento. Você misturar uma autoridade pública nesse sentido da igreja, Bezerra, beijo, tá bom, nos falamos, nos abençoe, um cara bom para você entrevistar depois. Se ele quiser ficar, eu pego ele. Ele é uma figura que nesse debate aí ele vai bem. Se eu não te mandar mensagem, maravilha. Faz parte do ao vivo aqui. Então, no sentido de, eu acho que nós temos que separar muito as coisas. Né? Eu, pelo menos, eu acho que eu vivi os dois lados da minha vida até eu compreender tudo isso. E eu respeito muito o segmento e a forma que vocês pensam. Até porque durante muito tempo, eu não digo que eu fui de uma forma levado por esse caminho, mas eu acredito que eu até... Você é um político eleito pela igreja, certo? Um político eleito pela igreja, isso. Mas por um lado assim... Você se arrepende hoje? Durante muito tempo, não digo arrependimento, mas eu acho que eu tive que fazer uma reflexão e uma desconstrução. E eu acho que assumir muitas vezes... O chamado da gestão. O chamado da gestão é importante, porque durante muito tempo também eu tive um chamado, e tenho um chamado dentro do louvor, onde eu sempre fiz um papel de não misturar as coisas e de não falar de política dentro da igreja, até porque também nunca havia necessidade. O senhor disso. É da Renascer ainda hoje? Não. Já Não faz mais de 5 anos que eu não Se faço desvinculou. parte da instituição. Ok. Durante muito tempo eu fui e foi super positivo para mim no sentido do meu crescimento eclesiástico. Só interrompendo o senhor um pouquinho. Então, se hoje o senhor fosse recomeçar a sua carreira política, o senhor faria diferente? Faria. Porque está sendo filmado isso aí. Não tem problema, eu faria porque eu hoje... Não teria começado daquele jeito. Eu acredito muito no meu chamado no sentido de um chamado para a política mesmo, e eu vejo que não tem necessidade de você misturar as duas coisas. Que o fato de você levar o teu valor como cristão naquilo que você cumpre na sua profissão é diferente. Quem vota em mim usa... Disso aí. Quem vota em mim usa transporte público, quem vota em mim usa saúde pública. Eu também sou profissional e a gente tem que ser bom no que a gente faz. E eu luto... É diferente do que nós estamos entrando no mérito aqui, que você enxergou que tem uma coisa lá atrás que você poderia fazer diferente. E as minhas pautas, quando eu vou para cima de um plenário, as minhas pautas quando eu vou discutir num debate, as minhas pautas quando eu vou cobrar o governador ou o prefeito, qualquer situação, eu não vou lá como membro da igreja, eu vou lá como um homem público que foi votado pelo voto popular e não porque eu sou enviado por um pastor A, B, C ou D. Então, hoje o senhor faria diferente essa questão de começar uma carreira política em cima do púlpito da igreja, em nome de uma igreja? Eu não sou um deputado, garoto de recado de um Manda pastor. essa mensagem para os políticos que estão fazendo isso. Acho que nem preciso mandar, acho que cada um tem a sua mentalidade. Mas você entende o problema? Sim. Nós estamos chamando uma feira de cristã que não tem nada de cristã, ela está cumprindo uma agenda cultural, uma agenda tecnológica, são tudo pauta da ONU. E ninguém está enxergando isso, deputado. Ninguém está enxergando aqui o seguinte, existe um mecanismo que estão levando as pessoas para uma ordem lá na frente, tecnocrática, que toda ela está muito bem elaborada, muito bem redigida pela ONU, que inclusive a WA é uma instituição da ONU aqui no Brasil que trabalha esses incentivos de industrialismo, consumo, etc, que as igrejas todas estão participando, em nome dele, de um evangelho que não tem essência. Você não entende a minha preocupação? Eu compreendo. Que é assim, profissionalismo é uma coisa, gestão é uma coisa, chamado cristão é a palavra, é a consciência, é o batismo em nome da fé, é a consagração para ele, do discipulado. Eu acho que até que o nosso segmento tem amadurecido muito para isso. E eu acho que o nosso segmento tem escolhido hoje as pessoas que estão mais voltadas para essa pauta amadurecida, no sentido de dividir as coisas, do que usar o púlpito e usar a denominação. Olha, deputado, o senhor é a primeira pessoa que eu abordo que mostrou um pouco de coerência e humildade, de reconhecer teu erro lá atrás. Sério mesmo, eu tô falando. Eu acredito que reconhecer Você me surpreendeu, porque não é o que eles falam para mim. Eu peguei outros aqui. Não, isso aí... Todos eles dissimulam. Eu quero andar na contramão, me desculpa. Não, todos eles. Mas digo assim, hoje a tua posição como político, eu acho que é essencial você dizer para aqueles que estão fazendo agora o que você fez lá atrás, falar, para porque não é certo. Isso não vai deixar que eu
brigue contra o aborto, não vai dizer... Não, isso é uma questão de princípio pessoal. Agora, usar o nome dele e a obra dele é um fim justificável. Então, assim, o entendimento é o seguinte, que quando a gente vai em nome dele, a gente vai como ele foi na história. Até porque essa última eleição minha, eu tive 43 mil votos e não utilizei uma bandeira de uma placa de igreja, até porque eu queria utilizar aquilo que as pessoas enxergassem em mim, que você pode ter um parlamentar que defende. E esses encontros, por exemplo, que eles fazem lá dentro do parlamento, que tem Santa Ceia, culto entre um monte de religião lá, o senhor é a favor disso aí? Cara, é duro, né, deputado? Eu prefiro não me expressar. resguardar um pouco. Sua opinião a respeito dessa politização da igreja como pastor e como cristão? Eu acredito que nós vivemos numa sociedade evoluída, amadurecida, pelo menos um dos melhores modelos de sociedade que tivemos desde o primeiro milênio até hoje. Eu acho que é mais alto nível de vida, né, que nós alcançamos, respeito humano, com todos os problemas, defeitos, modelos de sociedade, mas a sociedade judaica cristã, nesse espaço de nações estabelecida democraticamente, né, é um dos melhores que já existiu, que mais respeitou o ser humano, que mais honrou a mulher e, consequentemente, as instituições, inclusive a igreja. O Senhor Jesus teria participado dessa modernização? Jesus como... A essência dele, tá? Claro, e isso é resultado do crescimento do evangelho, da evangelização de nações, porque quando se muda o coração de uma pessoa, se muda a mentalidade dela. Mas o senhor não enxerga, pastor, que foi uma interferência filosófica em cima do evangelho que ele pregou? Essa facilitação, essa abertura, essa pluralidade religiosa debate, e essa coisa toda, não é uma interferência ali? Esse debate é grande, é amplo, é profundo, mas eles passavam, eles viviam a sua fé, como ouvimos hoje o pastor Galdino pregar, uma fé completamente separada do governo, que naquele tempo ele era totalitário, que era perseguidor, que tinha todos os tipos de abusos e erros possíveis. A gente não vê Jesus enfrentar, confrontar César como político, imperador. E nem como religioso. E nem muito menos como religioso. Então, eu creio que isso é verdade e é verdade absoluta. Porém, isso também não apaga o fato de que aquele povo vivia extremamente escravizado, sofrido, muitos foram martirizados desnecessariamente, o nível de vida era extremamente baixo, a vida média das pessoas chegava a 40 anos, 45 anos no máximo. Então, tinha que lutar pela justiça, pela verdade, tinha que lutar sem a instituição igreja. Eu entendo. Mas como cidadão, como povo, o povo tinha que reagir. O senhor está merecendo a importância da política no que diz respeito à formação e civilização. Exato. Tá, mas teologia é outra ciência. O senhor crê na imutabilidade de Deus? Creio. Na suficiência de Cristo? Sim. Então, quando ele diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele quer dizer o quê? Que ele não muda. Ele não tem alterações. Sim, claro, ele não tem lados. Claro. Concorda? Concordo. Se a gente trouxer Jesus para esse cenário hoje, o senhor vê essa reação de indignação maior do que diz respeito à igreja atual? Eu acho que a igreja atual, ela... Mesmo com essa evolução? Sim. Acho que a igreja atual... A compatibilidade. Ela está passando agora por um ponto de inflexão, quando se dobra a curva, porque ela foi absolutamente apolítica. Estou falando não igreja instituição, igreja pessoas. Cidadãos que são da igreja, mas que estão aí fora na sociedade. Pode são ter. Médicos, engenheiros, mas eles são pais, eles vivem com renda, eles querem um país mais justo, mais verdadeiro, sem abusos. Então, isso é gestão. É gestão e é missão da igreja passar isso para o membro? Não, é missão da igreja buscar valores do reino de Deus. Jesus diz na oração do Pai Nosso: venha o teu reino. Como que ele virá o reino? O que é o reino? Governo, influência, valores, princípios. Então isso tudo precisa estar sobre a vista da igreja.
Eu sou contra fazer isso como instituição. Nossos templos, nossos cultos, palavra de Deus, arrependimento, conversão, gente da direita, gente da esquerda, todo mundo lá, todo mundo são irmãos. Então, ou seja, Agora, hoje, então, essa aproximação entre a igreja e o Estado, você não enxerga isso como uma coisa legítima? não, eu não acho que isso é o ideal. Eu acho que isso aconteceu exatamente por causa de um reflexo. Sempre que tem uma reação, essa reação é forte, às vezes ela é desproporcional. O senhor E ela tem- precisa ajustar a proporcionalidade. E é esse momento que nós estamos O senhor passando. tem conhecimento que a ONU hoje trabalha alinhado com as igrejas Quem? e a ONU? A ONU. Pela WA, acho que o senhor tem consciência do Davi Lago, certo? Sim, sim, sim. Davi Lago ele faz um trabalho exatamente de aproximar as igrejas para a Sim. agenda globalista, que inclui tecnologia integral, humanismo político, diálogo interreligioso, cultural, e as igrejas estão cumprindo essa agenda da forma educativa e inclusiva, como o senhor está explicando aqui, em cima do púlpito. Toda que essa feira representa isso aqui, certo? Representa os ideais. Sim, os Leva à valores. igreja os ideais do consumo, da industrialização, da tecnologia, Isso- modernização. Isso é uma inserção da sociedade. Isso é ordem mundial, natural. certo? ONU é ordem mundial. Como o senhor enxerga isso hoje, sabendo que a igreja, ela Se essa ordem mundial for... é anticristo, né? Não, espera. Se ela for, entre aspas, não predadora, não prejudicial à igreja, nós precisamos tirar. Mas não o seria, proveito. pastor? Ela está mudando o discurso da igreja, Não, influenciando não precisa mudar. os objetivos propostos. Não, não precisa mudar. Não Mas precisa. está mudando. Não, Davi Lago muda. não, muda. O que o Davi faz, e eu conheço bem, ele traz uma forma de pensar com cidadania plena. Mas não é uma interferência? Não, não é. Como é que você vai viver isolado? Eu fundei a comunidade, quando eu comecei, eu vim da igreja presbiteriana, vim do espiritismo, não era evangélico, blá, blá, aceitei Jesus no movimento Mocidade para Cristo. Depois eu criei uma visão de uma igreja diferente, contemporânea, que foram as comunidades. Eu fui fundador das comunidades no Brasil. E na época eu acreditava que a igreja tinha que ser completamente separada de qualquer Então, sistema. o senhor acha que ele não é um perigo para a igreja, então? Tipo, transformar a igreja Na hora numa que eu- empresa? Na hora que. Não, peraí, é diferente. É, mas é o que está não, acontecendo, não, pastor. não, espera. Não? Na hora que o anticristo manifestar ou algum traço dele, aí nós vamos nos posicionar. Mas quando todo mundo tiver essa forma de vida, como é que a gente vai sair? Quando a forma de vida for a vida digital, quando a forma de vida for as novas regras de linguagem, as novas regras de hábito e costume, como é que a igreja vai sair? Ela sai Ela não foi preparada ela para isso, sai certo? pela revelação profética. Caraca. Ela vai sair pela revelação profética. Esses Eu não sei- coitados, tudo que eu estão não- aqui, vão conseguir ter... Esses coitados que estão aqui vão ter capacidade para isso, pastor? Uai, eles vão ouvir a voz posicionar? de Deus, uma palavra profética que todo mundo vai abrir os olhos. Quantas vezes Jesus falou, eu não vos tiro do mundo, mas eu vos guardo do mal. É diferente. São conceitos. Então, estar aqui, ser luz do mundo e sal da terra, só faz sentido. Por exemplo, a nós igreja- presente. Nós ausentes não precisa disso, não. A igreja, a Assembleia de Deus Madureira assinou um tratado com a ONU, com o Vaticano e com a CNI de cumprir essas metas globalistas da agenda que eu mencionei para o senhor aqui. Tá? O senhor é a favor? Não, eu não faria isso. Pessoalmente, eu não faria Mas é o que isso. está acontecendo, pastor. Não, espera. Você entendeu? Uma coisa, outra Davi coisa. Lago é está verdade. metido nisso aí, pastor. Não, eu não WA. sei essa informação. Você está me trazendo uma informação Aham. totalmente nova. Vou perguntar e vou averiguar. Agora, eu sou da teologia de que nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Nós não temos que fugir do mundo. A Nós institucionalização. temos que confrontar as trevas com o evangelho de Jesus. Em qualquer sociedade. Então é a favor da igreja usar o Estado para atingir essas finalidades? Não, o Estado é um organizador de espaços. Eu tenho que usar o espaço porque eu sou cidadão. Eu vou fazer o quê? Criar um outro... Para onde eu vou viver? É, mas Eu como tenho que igreja, né, respeitar. pastor? Como Ué, igreja mas é diferente de você... Mas eu posso abrir um salão... Ou você é fazer um pastor ou culto. você é empresário, né? Escuta, eu posso fazer um salão em qualquer lugar. Eu posso juntar 500 pessoas na rua, no meio de semáforo. Eu não tenho que respeitar os Concordo, como espaços da empresário cidade. não, como empresário não, como gestor não, mas como pastor, pregador e igreja, Mas você a não pode igreja, misturar as a coisas, igreja né, pastor? tem que estar sujeita às leis Entendi. da organização. Não, mas ficou clara a tua social. visão, tá clara a visão. Se não tiver isso, para mim não tem Tua opinião, tua visão. logicidade numa coisa dessa. Não Fechou. é lógico isso. Eu queria saber, sua opinião pessoal como cristã, que você disse, a tua opinião por esse avanço da política dentro da igreja, essa aproximação da igreja com o Estado, o que você tem a se manifestar hoje, sendo que você está hoje aqui representando o mercado, certo? Vamos dizer aqui que o que tem aí é mercado. Sim, não é sim, evangelho. sim. Chama de É o cristão, mas não tem mercado- nada de cristão. Não, né? é um mercado que vende produtos evangélicos. Sim.
Qual a sua opinião Mas não sobre deixa essa... de ser não deixa de ser um mercado também missionário. Porque assim, a atribuição da feira coloca ela para o Estado como sendo um evento cultural Isso. e Para político. espalhar a cultura do evangelho. Cultural, entendeu? Então assim, não é evangelho. É a versão contemporânea do que diz respeito à pluralidade religiosa. É um balanço de equilíbrio de opinião e perspectiva. Só que você sabe que evangelho para nós é encarnação. É o que ele foi na essência, é o Calvário. Certo? Sim. E ali nele o discipulado é claro. A igreja é um instrumento exclusivo fiel dele para ele. Eu queria saber qual a sua opinião a respeito da política dentro da igreja lá. Política dentro da igreja. Nós temos vários exemplos aí de Jesus, quando ele veio para estabelecer o reino de Deus na terra, né? Porque ele fala muito reino de Deus e reino dos céus. O reino de Deus na terra. Estabelecer os princípios de Deus e cumprir, né? Tudo aquilo que ele tinha que cumprir, morrer na cruz, nos resgatar e tudo mais. E os judeus esperavam alguém revolucionário, alguém que ia destronar os reis. Quando ele disse que o reino dele não é desse mundo, ele quis dizer o quê então? Ele estava apenas espalhando o evangelho para povoar o céu, né? Porque a terra não é eterna, né? A terra depois que Jesus voltar, eu sou milenar, tá? Creio na teologia do milênio. Então, essa terra atual hoje, a terra que Jesus veio, não é o nosso mundo, não é o nosso reino, né? O nosso reino é do céu. Mas assim, nós temos que também olhar o sistema político da época, era reinado. Essa religião e política crucificou ele lá, certo? Não? Judaísmo e a romanização, o helenismo, certo? Eu acredito assim, a religião, ela influenciou a política a crucificar ele. Os religiosos influenciaram a política a crucificar. Então, mas aí tem os dois lados. Lava né? a mão desse sangue e tá tudo certo. A gente não pode ter essa visão muito religiosa, porque, por exemplo, no Brasil é democracia. Você vota. Mas quando ele fala então, assim... Então você tem que ter uma orientação, você tem que ter uma escolha. Mas vamos lá, Soraya. Quando Jesus fala, pega a tua cruz, renuncia a si mesmo, vem me segue, como que você tem que interpretar isso dentro do que você está explicando aqui? Não, renunciar a si mesmo é várias coisas, pastor. Não, Pecado, mas cumprir a biblicidade, são certo? Várias coisas. Mas você, como cidadão, você não pode ficar alienado. Concordo. Não, eu vou lá votar. Unite. Não, você tem que ser orientado. Olha, esse candidato é contra aborto. É contra a vida, isso é antibíblico. Então, você tem que ser orientado. Agora, o povo, ele tem que escolher, não pode ser cabresto. Mas o teu posicionamento, deixa eu só explicar. Ele vai votar. Para você me entender melhor, porque a gente está se conhecendo hoje aqui. É um debate aqui, gente, gerou um debate. O teu posicionamento político, a tua opção por um partido e por um candidato é uma questão individual e pessoal. Nós entendemos o seguinte, que quando usa o nome dele, o evangelho dele é uso de prerrogativa. Ali os meios têm que ser justificados. Sim. Certo? Porque os decretos saem dele, os decretos saem dele de como você precisa cumprir missão, como você tem que cumprir evangelização. E a primeira igreja foi isso. E o pior, só que hoje não é o que a gente vê. Tem o comando de Deus. Aí, quem ganhar, você tem que honrar, obedecer, e aí? Então você acredita... Aí, para você cumprir esse comando... E votou errado. Aí você vai ter que Você cumprir é dispensacionalista? Esse comando. Você é dispensacionalista? Não, olha... acreditar que o reino dele está cumprindo a instituição é dispensacionalismo, certo? Não. Tem várias palavras na Bíblia que a gente tem que orar pelas autoridades, que a gente tem que obedecer às autoridades. Mas não candidatar, eleger, botar político dentro em cima do púlpito e fazer toda essa coisa toda. Eu acho que tudo isso são escolhas pessoais, que o pastor depois ele vai colher. Tudo que a gente fizer, a gente vai colher depois. Então, diríamos assim... Eu sou a favor de uma orientação política dentro da igreja mais equilibrada. Mais Cristo e menos política. Por exemplo, no meu Instagram, os meus seguidores todos sabem o meu viés político. Mas as minhas redes sociais eu prefiro mais pregar, mais cantar do que falar de política. Porque essa é a minha missão. Mas eu não posso esconder. Se Jesus entrasse hoje aqui, como ele entrou lá, qual seria a reação dele? Me dá essa resposta. Eu acho que ele ia amar. Você acha que ele ia amar? Meu Deus do céu, olha quanta opção. Olha, o povo de São Paulo, que chegar lá no céu e falar assim, não ouvi do evangelho, vai estar mentindo.
Vai estar Mas você mentindo. não tem como provar isso, certo? Lógico que eu tenho, pastor. Que ele Meu seria- Deus, são milhões de livros vendendo. Que ele seria conivente. Vamos lá, eu tive outra informação para você, não querendo tomar seu lindo tempo. Misericórdia. Vamos lá. Vou orar pelo fruto Você sabia que a da Expo Cristã, paciência. ela está alinhada à ONU e às expectativas da globalização, do globalismo? Essa feira Ah, está alinhada à ONU e Não, às expectativas da não. agenda globalista, sim. Não. Ela é intercultural, interreligiosa, não é intercultural. tecnológica. Só tem cristão e evangélico aqui. Poxa, pelo amor de Deus. Não é intercultural. Como não é? É só Tá na cristianismo. proposta, tá sendo incluído nas igrejas. Não, é só A modernização da igreja, o discurso e tudo mais. Você não vê isso? Não, eu acho que tem que acompanhar, pastor. Nós temos que acompanhar a linguagem para as pessoas entenderem. Então Jesus mudou de lá para cá. Não, ele não mudou. Então como Mas que ele ia você- gostar do que está aqui? Lógico que ia gostar. Porque hoje você tem Todo tecnologia. mundo ganhando dinheiro em nome da Tem- fé. Não é em nome da fé. Elegendo não é em nome da fé. político. Mas o político ele tem que ser eleito por quem? Não pela igreja. Você vota. Não pela igreja. Eu voto. É pessoal. Mas a igreja Não usando o a nome igreja dele, é o corpo. Soraya. Igreja não é eu individual. Eu concordo, mas você está usando o nome dele para um objetivo não justificado. não tô usando o nome. Não você. Estou dizendo Eu estou usando o mecanismo. O Eu mecanismo. acredito que o evangélico ele usa os princípios de Jesus. Olha, esse candidato, embora, vamos usar um exemplo, esse candidato, embora ele não seja evangélico, ele é cristão católico, mas ele tem mais princípios cristãos do que o outro lá. Mas está unindo católico e evangélico à direita. Você, Exemplo. você Como é está que faz isso? orientando, você não está obrigando a pessoa a votar. Caraca. Então você tem que É sua votar com. É a minha opinião. Você tem que votar, porque na época de Jesus, gente, ninguém votava, era escravo, era reinado, era Você quer outra pegar autógrafo? coisa. Então espera só um pouquinho. Era outra coisa. Aí, o que os profetas falavam? Orem pelos reis, orem pelo reinado, orem, porque não tinha. Hoje nós temos o mecanismo da Essa democracia. opinião, concordo, mas nada que você está falando você pode provar na escritura. Como que eu não posso provar? Você não pastor? consegue provar. Eu consigo, porque era outro Não foi- contexto cultural. Não foi o que ele foi na história. Você não consegue dizer que ele ia ser diferente hoje aqui. Mas eu respeito sua opinião. Não, Jesus não ia ser diferente. Mas Ia aceitar você o que me tá aqui. perguntou se ele ia gostar. É, então. E eu acredito que Então ele vai ia ser gostar. diferente. Ele foi no templo, Eu expulsou os acredito. mercadores, agora hoje ele vai entrar aqui, ó. E É. aplaudir todo mundo que eu está aqui. acredito. Você acredita Eu nisso? Nessa acredito. mudança, nessa variação? Acredito, porque Não tem assim, mutualidade, então. ó, um missionário, para fazer a obra, ele precisa de salário. Como é que você vai levantar esse salário? Mas a igreja não Com pode ser produtos, usada para isso. Ele foi com contra. coisas. Pastor, O templo é consciência, é pregação, é palavra, Nossa, é conversão. pastor, eu sou de uma igreja missionária. A minha igreja tem missionários em países perseguidos. Você conhece, não? Se eu não levantar recursos, Ah, dinheiro, eu não consigo. é o que está aqui. Tem lugar, Perfeito. É o que tem tá aqui. lugar no É dinheiro, mundo é grana, é que money. pastor não entra. Você discorda? Não, eu concordo. Depois eu entrevisto você, você fala o que você quer falar. Sabe por quê? Porque a raiz do mal é o amor ao dinheiro. O dinheiro é uma bênção. E aqui Jesus não tem amor quer por dinheiro. prosperar. O amor, o que é o amor ao dinheiro? É você não dividir, você não fazer a obra, É não você não priorizar o sustentar reino, é o um materialismo. missionário. Mas eu Você- respeito sua opinião. Você tá cheio de fã Felizmente, querendo tirar tem selfie luz com pra você. pagar, tem leite e eu não das quero que eles me crianças pra odeiem. comprar. Ó, dá um abraço em mim que você foi uma simpatia. Obrigado. Soraya, Obrigado. obrigada. Filha, tua opinião, baseada nisso, sabendo que historicamente ele definiu esse cenário aqui, uma inversão que diz respeito ao evangelho, como justificar hoje aqui? Porque a gente sabe que esse evento não seria possível ser realizado sem acordos políticos, sem acordos partidários, inclusive Sem isso. apoio, Inclusive isso, a comercialização da fé, ou seja, tornar a fé um produto vendável. Qual a sua opinião a respeito disso, por favor? Ju? Bom, eu acho que primeira coisa a gente tem que separar o que é o CPF do CNPJ. A igreja nunca vai precisar de política quando a gente fala de palavra de Deus. Então isso a gente não vai... Mas não é o que tá acontecendo. Vamos lá. Então, a igreja em si, a igreja como corpo de Cristo, não vai precisar. Se sair um pastor, entra outro. Se tirar um presidente, entra outro. Né? Porque o chamado e o plano de Deus, na verdade, é para salvar aquelas pessoas. Claro que no meio de tudo isso existem homens e mulheres, que em alguns momentos misturam o que é o seu CPF, né, com o CNPJ da igreja. Quando a gente fala, por exemplo, eu sou um vereador evangélico e represento sim os evangélicos. Não vejo problema nenhum. Luto por legislações, obviamente, que dão
não vou dizer que beneficiam exclusivamente os evangélicos, mas que protegem sim. Você considera uma figura eleita pela igreja? Me considero uma figura feita tendo um chamado e sendo eleito sim por muitas pessoas da igreja. Isso com certeza. Esse chamado político dá para fundamentar ali em Cristo, no Evangelho? Alguma vez ele discipulou isso lá? Olha, para mim o meu chamado é extremamente claro, né? Eu sinto que eu tô Mesmo não conseguindo confirmar isso lá, na visão histórica dele, certo? Pode ser, pelo que você está dizendo. Ok. Mas eu tenho plena convicção do meu chamado. Então, eu sinto que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, sendo um missionário no meio político. Veja só, nós não somos contra ninguém ser político, tudo bem. mas o uso do nome dele, da obra dele para esses fins que não podem ser justificados. É isso que está sendo debatido aqui, tá? Por isso que no início da minha resposta eu falei assim, eu sou um vereador evangélico representante, então eu represento. Eu não sou Deus, eu não sou Jesus, né? Então, tendo essa visão, que é a visão que eu tenho, não tem por que a gente também não buscar uma representatividade. Eu não sou uma peça que era de uma igreja e que é você. Não, eu venho de uma família que já começou na política e que a gente já tem um relacionamento muito grande e uma representatividade. Então, eu acho plenamente normal, eu tenho convicção desse meu chamado. Não é à toa que eu estou já há 3 mandatos, já fui 4 vezes secretário de Estado, de governos diferentes. Então, desde o governo de Márcio França, mais à esquerda, Geraldo Alckmin, Tarcísio de Freitas. Então, em nenhum momento eu me utilizei da política, e sim daquilo que eu aprendi e como eu faço para representar as pessoas. Você levou os teus valores para a função que você exerce hoje, que é diferente do que eu estou querendo, na verdade, tua opinião. Mais ou menos. Imagine se Jesus entrasse hoje aqui. Qual seria o comportamento dele em relação a essa questão aqui, hoje? Uma exocristã que ela não tem essência cristã, que ela não tem essência messiânica, que ela não tem biblicidade, que existem acordos que estão sendo feitos fora da fundamentação bíblica, uma feira que ela cumpre uma visão intercultural, interreligiosa, ela cumpre uma agenda globalista, inclusive globalista, que a ONU é pauta da ONU, por uma nova ordem mundial que está vindo aí na frente. Mas por quê? Só para eu entender o porquê globalista da feira. Porque, assim, o mercado aqui estimula as pessoas a aderirem uma vida tecnológica. Exemplo, é pauta da agenda da ONU. A outra visão intercultural, interreligiosa, que é a aproximação das religiões com base nessa fé mais pluralista, mais ecumênica. Tudo está acontecendo aqui. Eu não sei qual é o seu nível de percepção e interpretação desse cenário, mas eu sou estudioso no assunto e posso dizer para você, essa feira não existiria se ela não atingisse essas obrigações de pauta globalista. Então, assim, você é a favor ou não? Mesmo como político, vamos esquecer o teu lado religioso. Como político, você é a favor de, sabendo que essa feira aqui, ela atinge mais um propósito de política mundial do que evangelho? É isso aí. Não, aqui é uma feira comercial. Então não é cristã. Isso é fato. Mas ela é baseada no mercado cristão, no consumidor cristão. Ela é extremamente comercial e política, não cristã, certo? Você concorda comigo? Eu acho que ela é uma feira para o mercado cristão. É isso. Isso aqui não tem meio termo. Essa é a minha visão. Entendi. Você sabe que não tem meio termo para ele ali, né? Para Cristo ali não tem meio termo, é o sim ou não. Eu concordo. É absoluto. Eu sei. Aqui é uma feira comercial para o público cristão. Para você não achar que eu sou extremista, eu vou te dar uma ideia. Vamos lá, mas eu não tô achando não. Você está dizendo que eu tô achando, mas eu não tô achando. A gente não tem nada contra o comercial e nada contra o que é político. O problema é o uso indevido da prerrogativa dele, para fins que ele não autorizou, que ele não justificou. Então o entendimento ali no Evangelho é, se alargou o caminho, alargou a porta, muita gente vai entrar, muita gente vai usar, mas Deus não vai abençoar, porque não está sendo feito como Ele quer. Então a igreja tem um chamado, entendimento bíblico ali, separado do Estado e separado da política. Mas, em compensação, o cristão pode ter o seu posicionamento político, ele pode ter o seu candidato de preferência, mas não usar a igreja, o nome dele, de maneira indevida. Você entende onde a gente está entrando? Sim, eu entendo. O ponto que a gente está entrando aqui? É que, na verdade, a gente está exatamente no inverso. Então, mas é uma inversão. Não, o que está aqui é uma inversão. Dizendo assim, a nossa conversa é exatamente no inverso. Você olha de um prisma e eu olho exatamente do outro prisma, muito pelo que eu sou e pela vida que eu tenho. Deputado, a gente fica jogando... Desculpa, vereador. A gente jogar nos dois lados ao mesmo tempo, né?
Uma hora do lado dele, outra hora do lado Opiniões político e distintas. comercial. Eu tô dando a minha opinião, como você pediu, né? Exatamente pela minha cultura, aquilo que eu vivo, como eu fui criado e como eu me vejo dentro disso. Entendo. Então talvez essa seja a nossa diferença de opinião. Eu acho que a Bíblia, obviamente, ela é extremamente direta em muitos assuntos, né? Mas também a gente pode entendê-la de outra forma. Aí Por você exemplo, fala assim, Jesus não falou, vamos misturar a política e a igreja. Só que em vários momentos da Bíblia, a gente vê sim essa correlação, às vezes mais direta, às vezes mais indireta. Mas política e religião crucificaram ele lá. Tudo bem, crucificaram, mas quem fez isso? Exatamente o ponto que eu quero chegar. E é diferente hoje? Não, Mas a foi política um e a homem. economia... Não. Foi um homem que o cara decidiu e falou assim, eu vou fazer isso porque tava me incomodando como política na época. O sistema não é mais o mesmo hoje. Ele era o grande revolucionário, certo? Então, se ele era o grande revolucionário, o sistema foi lá e tentou abafar ele. Tudo isso, plano de Deus. Não dá pra você dizer, não estava imaginando isso. Estava sim. Deus já estava imaginando isso, já estava nas páginas da Bíblia. É a mesma coisa que aí você traz para os dias de hoje. Para os dias de hoje, para minha realidade, eu estou exatamente cumprindo um chamado. Mesmo sabendo que ele não foi isso na história lá. Ele não foi isso na história. Ok? Então você assume isso. Sim, ele não foi isso na história. Então é uma igreja paralela, certo? Não é uma igreja paralela. Eu discordo. Eu acho que é uma diferença de visão. Não é uma igreja paralela. Eu acho que a gente pode sim e deve sim ter as nossas representatividades políticas. Por que não? Ele Porque fala, senão olha, o sistema vai. Ele fala que ele é o início e o fim. Uhum. O início e o fim do processo redentivo. Uhum. Então isso não se relativiza, tem imutabilidade. Como é que fica essa explicação? Deus está de um lado, Deus está do outro, uma hora é uma coisa, uma outra é outra. Ele fala que ele é o início e o fim do processo. Exatamente. Escatologia. Ele é o mesmo. Então. Ele é o mesmo no amor, ele é o mesmo para você fazer sua redenção. Vontade, caráter, não. Isso ele é o mesmo. Não, Ele é. Vontade, caráter, não tem por que a gente não dizer que não é isso. Sabe o que é, Gilberto? A gente vê a quebra da autoridade dele e da centralidade dele no que a igreja vive hoje. O problema é esse, mas eu não vim debater com o senhor. Não, eu só queria uma opinião sua. Acho que é legal. Uma opinião sua para quem vai assistir esse vídeo aí e falar, não, a opinião do Gilberto é essa daqui. Para mim não é debate. Só registrar. Para mim é uma construção. Fechou. Entendeu? Fechou. É uma construção de entendimento. Eu vou sair pensando, obviamente, no que eu falei, você vai sair pensando no que eu falei. Então acho que a gente cresce muito com isso. Movimento Igreja Sem Política terminou aqui a sua abordagem. Pastor, conseguimos conversar com algumas figuras, né, político-evangélicas. Teve um deputado, né, pastor, teve vereador, né, conhecido por muito de vocês. Teve até uma cantora evangélica também, que nós conseguimos falar com ela aceitou falar com a gente. Todos foram receptivos. Todos foram receptivos, exatamente. Queria que o pastor falasse sobre essa... Como foi essa abordagem? Você viu que eu fiz praticamente quase a mesma pergunta para todos eles. Sim. Tá? Sim. Então, se a igreja foi construída a partir de Cristo, edificada a partir dele, então a quem nós temos que nos reportar agora em obediência? A ele lá, na encarnação e na história, ou hoje, a liderança? Então, assim, todos deixaram muito claro esse relativismo, todos deixaram claro essa dissimulação, ao mesmo tempo, concordando em alguns aspectos que eu falava, eles retornavam exatamente para desses interesses, dessas motivações que estão aqui do mercado, que alguns até apoiaram. Tá vendendo livros, mas vendendo que tipo de livro? A interpretação dele, né? Isso, exatamente. Então assim, eu expus ali o quê? 2 detalhes importantes do que Jesus deixou marcado para a igreja obedecer. A igreja que ele quer é a igreja do discípulo, né? E essa igreja que Jesus ele foi ali para a retratação, que é o novo templo, que se trata de consciência, corpo e cristão, ele deixou estampada a indignação ali no templo quanto a 2 fatores que estão presentes aqui. A comercialização da fé e a politização da igreja, que é histórico, estava lá. Uhum. E você viu, eles não tiveram nem como argumentar. Sim, isso. E todos eles foram incisivos em querer dizer o seguinte, que a igreja precisou acompanhar a evolução do mundo, precisou acompanhar essas mudanças, e você viu que até a cantora falou, e Jesus ia adorar chegar aqui e ver esse mercado favorecendo a divulgação desses conteúdos que todos eles são rasuras, são retalhos, não são a verdade absoluta. Então, assim, Laís, é muito triste, a gente está falando tudo isso daqui com muita angústia no coração, de saber que a igreja chegou nesse ponto. A gente sabe que por trás de todo esse cenário não existe só um Estado e políticos, existe uma ordem mundial agendada aqui, e a igreja está colaborando como sempre colaborou,
para a aceleração dessa vida digital, dessa vida pluralizada, no sentido cultural, no sentido religioso. Cultural. Então, assim, quem vai assistir esse vídeo tem que ter o seguinte, olha, é Cristo ou o mundo? É Jesus ou o mundo? É a verdade dele ou os homens? Jesus deixou claro em João 10, o bom pastor é ele. E a porta é ele que a igreja tem que entrar. Então, como é que fica agora? Não, você acha que eu vou chamar esse pessoal para debate? Eles não têm nível. Eles não têm nível, eles não têm capacidade de argumentação. Mas eu achei que foi sensacional o movimento vir hoje aqui na feira para a gente poder expor. Isso aqui é um esgoto. Isso aqui é um esgoto. Entendeu? Tem nada de E assim, política, aí evangelho. vão deixar a critério de que todos ali tirem a sua própria conclusão e façam uma Pastor, reflexão. eu queria um detalhe só que a gente abordou um vereador da Debras, né? Que é da Madureira, né? Que inclusive ele estava presente quando o Samuel Ferreira falou falou pro prefeito que a igreja era dele, né? Então, pastor, assim, a gente vê assim A cara de pau. cara de pau, isso, O exatamente. cinismo, a cara de Essa pau, é a a dissimulação. palavra. Essa é a palavra. Inclusive o Rodovaldo, né? Rodovalho, Rodovalho. é. Né? Robson Ele, Rodovalho. ele que é alinhado à WA e à ONU e diz que não está informado, É isso né? aí. É, pastor, exatamente. Ele não está informado. Não tá informado. Você veio falando coisa Ele pra mim não que ele acha não que sabia. que então, não, que o Davi Lago que citamos trabalha que ele é um agente. isso. Que é um agente. Não. Então Ele trabalha essa visão, mas não é isso. Então você viu que muitos deles não estavam preparados para isso hoje. Acho que nem eles sabiam que a gente ia abordar dessa maneira. Eles estão tão focados na questão do que eles vão tirar daqui hoje como lucro, Isso. que eles nem pararam para pensar o que isso é o aí. movimento sem política. Agora eles vão saber Bom lembrar. o peso que essa Bom camiseta lembrar. tem aqui. Senhores, estamos saindo aqui desse evento, cumprindo a missão e, obviamente, contando com você, com a divulgação de todo esse material, que, obviamente, hoje nós tivemos uma evolução muito grande no que diz respeito à abordagem. Um abraço a vocês, Deus abençoe, até a próxima.